Saudações, alunos, mais uma semana e novamente eu estou aqui, mas dessa vez não estou acompanhado dos meus velhos amigos Rodrigo R. de Carvalho e Fagner Concolato, estou acompanhado de novas pessoas. Igual quem ouviu já o programa de Síria, igual a gente fez lá e decidiu expandir as fronteiras do Não Precisa Copiar, explorando as outras humanidades, agora a gente vai entrar na história. E para conversar sobre história com vocês hoje, eu trouxe aqui o Matheus, que é professor do município de Visconde do Rio Branco e ex-aluno aí da UFV. E aí, Matheus? Boa tarde, prazer estar aqui no podcast com vocês. Indicadíssimo aí pelo meu querido amigo Mussarela, nosso ouvinte assíduo. E junto com o Matheus, para ouvir, assim, participar com a gente e ajudar a gente a ver se a mensagem está sendo entregue, eu trouxe aqui uma aluna nossa, eu digo, é só minha, na verdade. Não, a partir do momento que ela tá aqui ouvindo o Matheus falar, ela é aluna dele, né? Não precisa estar matriculada. Então eu trouxe aqui uma aluna minha de Além Paraíba, Sani Rodrigues. E aí, Sani, como é que você tá? Olá, tô bem. O seu resultado do PISM já saiu? Tá nervosa? Ou vai sair ainda? Do Enem? Do PISM? Ah, nós não fizemos ainda, foi adiado de novo. Foi adiado esse ano, é verdade. O Enem já saiu? Já, mas pra mim não. Como eu fiz só treineiro, só sai mês que vem. Perfeito. A Sani tá no terceiro ano agora e ela tá já como uma ótima aluna que ela já fez de treinamento, Enem, PISM e tudo mais. E aí esse ano ela tá se preparando pro Vale Tudo. Bom, um dos jeitos que a Sani tem aí para se preparar é ouvir o Matheus falando. E aí, Matheus, o que você vai falar pra gente hoje? Qual assunto especificamente? Eu venho apresentar aqui para vocês uma pesquisa que eu comecei no curso de História. Como o apresentador falou, eu já estudei História na UFV e agora eu estou em outro curso, no curso de Letras. E é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo aí, fazendo e divulgando onde eu posso, sobre os povos indígenas aqui da nossa querida Zona da Mata, num recorte temporal específico, no início do século XIX, e questões voltadas ao domínio dos seus corpos, das suas práticas religiosas, a tentar trazer uma visão nova sobre esses povos que vieram antes da gente e ainda estão entre nós aqui nas nossas queridas Minas Gerais. Então vamos lá, Sani, Zona da Mata. É aqui o lugar onde nós estamos inseridos, certo? Você está familiarizada com essa micro-região, macro-região, não me lembro agora o termo correto. A Zona da Mata é a macro-região, ela tem uma extensão ali indo desde um pouco para baixo de Juiz de Fora, Três Rios, um pouco assim, e ela vai se estender para cima até ali arredores de Manhuaçu, Manhumirim. A gente, no caso, vai falar da região da Zona da Mata Central, que é onde estão focadas aqui Visconde do Rio Branco, Ubá, e vai sair um pouco para a Zona da Mata Leste, vai pegar um pouco ali Cataguás, Leopoldina, mais nesse eixo aqui. A grande questão é que, como a gente está falando de uma população mais que não é urbana como a nossa, qual que é o nosso cenário? A bacia do Rio Pomba. Do Rio Pomba e de um rio que cai nele, que é o Rio Chapotó. São os povos que vivem nesses dois rios que vão ser os personagens desse podcast. Perfeito. Sani, as outras duas informações é povos indígenas e início do século XVIII. O que você sabe aí dos seus estudos de ensino médio sobre povos indígenas e início do século XVIII? Eu não estou pedindo aqui para você detalhar, não. Tipo, o que você sabe? Sabe muito, pouco? Nem faz ideia do que se trata? Dá uma contextualizada para a gente aí. Sobre data, eu não gosto muito de estudar história visando a data. Mas povos indígenas eu sei bem, né? Ainda mais Brasil, eu gosto muito de estudar a história do Brasil. E a gente, estudando desde a colonização, a gente já vê que foi um momento difícil e até hoje eles sofrem com diversas coisas, né? Até um tabu que eu vi hoje, acho que foi ontem, num vídeo, que ele perguntava: mas o Brasil foi descoberto ou... Eu não lembro a palavra que ele falou e eles respondiam invasão. Então,
eu fico pensando mesmo esse momento que eles passavam de sair totalmente da sua zona de conforto para receber os europeus, né, os portugueses. Eu vi esse vídeo, são 2 jovens indígenas e eles estão corrigindo certos vocabulários para tratar de povos indígenas. Em determinado momento, ela pergunta ao cara se foi colonização ou conquista. E aí o cara responde nenhum dos dois, foi invasão. É isso, né, que você está falando? Isso. Bom que é um assunto que você já estudou bastante, que aí o Matheus pode pegar bem pesado com você. Então é isso, Matheus. A bola agora é sua, segue o barco. Estaremos aqui ouvindo. Sani, você comentou você tem uma noção ali dos povos indígenas, da colonização, que foi uma invasão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cadê os indígenas de Além Paraíba? Eita, a mínima ideia. Aqui em Além, eu não acredito que tenha, nunca vi, sabe? Nunca fiquei sabendo. Então, quer dizer que nunca teve indígena em Além Paraíba ou nas cidades aí em volta? Não teve? Não, eu acredito que tenha. Teve, agora, se tiver, eu acho que não tem muito, porque eu nunca fiquei sabendo mesmo. Aí, como é o seu tema, que é da Zona da Mata, eu acredito que ainda tenha, porque o que eu mais vejo, tanto em televisão quanto nas redes sociais, fala mais sobre os indígenas lá da Amazônia, né? Eu não vejo muito eles falando para esse lado. Por isso que quando o Pedro me falou o tema, eu gostei bastante, porque não é uma coisa que a gente, sabe, vê muito, sabe? Ainda mais na nossa região, que eu acho necessário a gente saber um pouco da cultura, onde, sabe, a história. Pois é, eu vou tentar partir do meu estudo, tentando sempre inserir Além Paraíba na história, tá? O que significa esse nome, Além Paraíba? É a cidade que está do outro lado do Rio Paraíba. E por muito tempo, a Além Paraíba foi uma das portas de entrada para a capitania das Minas Gerais. O Rio de Janeiro já era ocupado pelos portugueses ali, 1600, 1700, e com o tempo foi descoberto o ouro no interior de Minas Gerais, ali em volta de Mariana, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, e era necessário fazer o caminho do Rio de Janeiro até lá e de lá até o Rio de Janeiro. Um desses caminhos passava por Além Paraíba, certo? Certo. Então, e o resto de Minas Gerais? O que acontecia no resto? Bom, Minas Gerais é um estado muito diverso, era uma província muito diversa, mas falando da Zona da Mata, a Zona da Mata Mineira, ela foi transformada em algo como uma zona proibida. Como assim? Era proibido penetrar os sertões de Minas Gerais. Então, Portugal deu a ordem, os governadores da província de Minas Gerais deram a ordem. Não é para entrar nas matas da Zona da Mata Mineira. Por quê? 2 principais motivos. Se começar a ir morar gente lá, vai ter um outro caminho entre Vila Rica e Rio de Janeiro. E, claro que esses caminhos existiam. Eles eram proibidos. Por quê? Porque eles serviam para traficar ouro. O pessoal buscava caminhos pela mata para desviar das rotas oficiais e ver se conseguia tirar ouro lá da região mineradora para não ter que pagar o quinto, para não ter que pagar imposto. Ao mesmo tempo, ao deixar essa região feita de mata fechada, Portugal queria evitar conflitos com os povos indígenas que viviam nessa região. Quem eram os indígenas que viviam nessa região da Zona da Mata? Eram vários povos. Eu foco os meus estudos, e aqui a gente vai estar falando da Zona da Mata Central e um pouquinho da Zona da Mata Leste, focando no que naquela época era chamado de Paróquia do Rio da Pomba, e depois vai se transformar, vai gerar a Paróquia de São João Batista do Presídio. Os povos aqui da Zona da Mata Central são principalmente os croato e os puri. Tá? Os portugueses chamavam esses croatos de coroados. E esses puri eram um outro grupo
que vivia mais para o norte, ali mais para a região de Viçosa. Mas como eles viviam nas matas, eles viviam em grupos espalhados e que estavam sempre em guerra entre si. Se fosse classificar antropologicamente, eu colocaria esses povos croatos, mais perto dos Tupi, tá? Dos Tupi-Guarani, ali do litoral do Sudeste, e os Puri eram um grupo mais próximo dos Macro-G. Aí tem várias questões, né? De como eles viviam em guerra, mas ao mesmo tempo se misturavam. Então, fazer esse tipo de definição hoje é um pouco difícil. Mas, basicamente, na ótica dos portugueses, tinha dois grupos. Os Puri, que eram mais afastados dos portugueses, e os croado, que estavam mais próximos, que negociavam um pouco mais com eles. Certo? Certo. E aí, beleza. De onde que eu tiro as minhas informações? Eu voltei no tempo e fui lá ver os indígenas? Não. Os meus estudos, eles vêm de uma série de exploradores europeus que passaram aqui pela zona da Mata Central entre 1814 e 1824. Então, é um recortezinho temporal bem prático. São 10 anos em que naturalistas, exploradores, diplomatas europeus passaram aqui pela zona da mata e deixaram algumas obras. Eu estudo o modo de vida, as visões dos europeus sobre esses indígenas dentro dessas obras. Como que esses caras que vieram de fora passavam por aqui, escreviam o que achavam da natureza, dos animais, das pessoas, das cidades e também o que eles achavam dos indígenas. Sani, quando eu te pergunto indígena, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Indígena, eu penso os povos nativos, penso na relação mais de subsistência com a natureza, lógico, não é tirando que eles usam os meios tecnológicos, mas enfim, eu acho que eles têm uma relação mais próxima com a natureza do que nós, sabe? E eu acho essa visão, mas é assim que eu tenho. Pois é, na colonização do Brasil, a gente tende a falar muito dos indígenas no começo, e depois esquece eles e trata de assuntos, as revoltas coloniais, a chegada da família real no Brasil, o Brasil Império. Mas os indígenas sempre estiveram nas margens da nossa história. À medida que a colonização foi se expandindo, primeiro com Portugal e depois com o Império do Brasil, os indígenas foram sendo empurrados para as fronteiras. Só que, ao mesmo tempo, essas fronteiras muitas vezes passavam por cima dos indígenas. Um exemplo desse é a nossa zona da mata. Ficou um buraco de colonização e o Brasil continuou crescendo. Aquele buraco ficou ali, aqueles indígenas continuaram ali, vivendo a vida deles. A partir de um certo momento, no finzinho ali do século XVIII, 1760, 1780, essa ordem de que não podia colonizar a zona da mata caiu por terra. Muita gente passou a colonizar, mesmo sendo proibido. Então, perto aí de Além Paraíba, na cidade de Descoberto, vai ter uma pequena corrida do ouro, mesmo com essa proibição, e o governador de Minas Gerais teve que ir lá conversar com o pessoal, dar um jeito de não ter que punir eles, porque eles estavam achando ouro e era importante. Mas os portugueses e depois esses brasileiros, entre aspas, né, foram penetrando nessa zona da Mata Central. O auge disso vai ser a fundação das paróquias de Rio Pomba e de São João Batista do Presídio, que hoje é a minha cidade, Visconde do Rio Branco. Os indígenas que viviam nessa região, eles tinham contato com os europeus. Que forma de contato era essa? Eles negociavam. Eles lutavam contra e lutavam a favor. Eles negociavam com os portugueses e negociavam com traficantes. O que eles negociavam? Tudo. Especialmente uma erva que crescia aqui na região, chamada ipecacuanha ou coaia, que era um remédio muito importante naquela época. Era meio que algo para expelir
catarro, fluido, e servia para várias coisas. E os indígenas tinham o costume de trocar isso, sabe pelo quê? Não, Pensa comigo, indígena tem dinheiro? não. Por que eles poderiam trocar uma erva que é muito importante para o comércio de Portugal e depois do Brasil com a Europa? Eles podiam trocar isso pelo quê? Objetos. Objetos, tem essa coisa, né? Sim. O indígena troca coisa por espelho, troca Escambo. coisa por... Pois é, o escambo. Sabe pelo que esses indígenas trocavam a erva? Cachaça. Nossa, eu não sabia mesmo. Então quer dizer que os indígenas bebiam cachaça? Gente, os indígenas sempre beberam. Na história do Brasil, e aí tem um cara que é a base da minha pesquisa, que é o professor Henrique Carneiro, que tem várias obras sobre isso. Os indígenas aqui do Brasil sempre beberam e sempre fizeram festas. Sempre. Como que eles faziam bebida? Eles faziam o famoso cauim, né? Uma bebida alcoólica, pode ser de milho mastigado, pode ser de mandioca fermentada, pode ser de frutas como caju e abacaxi fermentado. Era uma bebida fraca que precisava ser feita em grandes quantidades e consumida em grandes quantidades para deixar bêbado. Mas eles faziam outras coisas, como ficar de jejum para o álcool bater mais rápido. Eram as mulheres que faziam essas bebidas, então as mulheres da aldeia ficavam mastigando esses produtos durante a semana e deixavam fermentando em grandes potões de barro para poder fazer essas festas. Consegue imaginar isso? Um índio bêbado? Não, não mesmo. O alcoolismo, hoje em dia, ele é um grande problema nas comunidades indígenas desse último século para cá. A FUNAI se preocupa com isso, todo ano saem os números de violência e alcoolismo nas tribos, porque o álcool ele é uma presença em qualquer comunidade marginalizada, né? E os indígenas sempre foram marginalizados no nosso país. Porém, a gente tem na nossa sociedade também um certo tabu com a bebida. Beber demais é feio, sabe? Você perdeu o controle, você ficar tonto, você começa a falar bobagem, você dançar bêbado, sair fazendo besteira, bobagem, bêbado. É uma coisa meio feia, sabe? A nossa sociedade prega uma certa contenção. Quando os indígenas buscavam justamente o contrário. O álcool fazia parte da sociedade deles, tanto do seu modo de fé, de religião. Então, os cultos indígenas, as festas religiosas indígenas envolviam o álcool. A guerra, eles comemoravam a guerra se embriagando, e era um momento onde as tribos que viviam espalhadas, as famílias, né, viviam cada uma na sua casinha, cada uma na sua oca, se reuniam para contar suas histórias, para festejar, dançar, para compartilhar experiências, para cantar suas vitórias na guerra, para as gerações mais velhas passarem conhecimento para as mais novas, porque os indígenas têm um modo de sociabilização diferente do nosso. A gente vai na escola, a gente vai na igreja, a gente se reúne em aniversários. Como que os indígenas socializam? As suas festas. A comunidade se reúne de tempos em tempos e faz festas e faz eventos, e essas festas, em dias especiais, envolviam o consumo do álcool. Beleza? Beleza, Matheus, eu tenho bem uma pergunta. Pode falar. Se o consumo do álcool, quando eles estavam festejando, ou, enfim, fazendo uma comemoração, se atrapalhava, às vezes, em, sei lá, um convívio social, em comunidade, ou eles tinham controle, eles sabiam, sabe? Então, é aí que entra a questão da cachaça. Quando a colonização chegou aqui na zona da Mata Central, ela foi muito focada no açúcar. E era difícil trazer africanos escravizados para cá. Eles chegaram em grandes números, mas eles demoraram um pouco. E a colonização aqui teve muito investimento da igreja. Então, qual que era o objetivo? A região aqui tinha um presídio. O presídio foi uma instituição da colonização portuguesa. Brancos eram trazidos para cá, não só brancos, né? Mas pessoas condenadas eram trazidas para cá para fazer trabalho aqui, construir as coisas, fazer estrada, fazer muro, fazer casa, fazer igreja, etc. Pagavam a sua pena aqui,
era um lugar isolado no meio da mata, e os portugueses e os colonizadores, porque a colonização era feita por fora, por pessoas que vinham armadas para cá atacar os indígenas, e aí esses indígenas eram atacados, se negociava com eles, buscava-se trazer eles para o presídio para eles morarem aqui, para eles se transformarem em agricultores. E aí eles combatiam os portugueses, às vezes eles perdiam, às vezes eles ganhavam, mas com o tempo essa pressão ia forçando eles a negociar. E aí, a partir de determinado momento, ali entre 1790 e 1780, a gente começa a ver esses indígenas aqui da região saindo das matas e vindo morar mais perto do presídio, para trabalhar aqui na região. E aí os colonizadores passam a vir para cá e oferecer para esses indígenas, em troca de casa, em troca de ferramentas, em troca de viver em paz, de não serem exterminados, trabalhar para eles nas plantações de cana ou passar o seu tempo vivendo nas matas, colhendo essa ipé. Então, esses indígenas travam combates com os portugueses, eles são derrotados, as doenças também atacam bastante as comunidades deles, os números deles caem, e eles veem que eles não podem mais resistir por meio das armas. Então, uma parte deles tenta continuar vivendo na mata, uma outra parte deles simplesmente aceita e negocia e fala: se eu não posso lutar contra, eu vou me unir a eles. E aí, a partir de 1800, a gente vê os indígenas croados aqui da região lutando pelos portugueses contra os puri que viviam aqui perto, que ainda não aceitavam as ordens dos colonizadores portugueses e brasileiros. A gente vê os puris sendo registrados pela Igreja Católica com nomes cristãos. A gente começa a encontrar eles nos censos e, de acordo com os relatos desses viajantes que passaram por cá, eles trabalhavam nas plantações de açúcar, trabalhavam na mata coletando essa erva e peca, secando ela, e eles trocavam esse trabalho por cachaça, a maioria das vezes. Entendi. E a finalidade dos croatas lutar tipo, com os portugueses era trazer os puris para negociação, trazer eles mais pro não sei se seria o urbano, né? Mas a finalidade era o quê? Botar eles para negociar também? Então, nesse jogo, a gente tem várias... É tipo um Game of Thrones. Cada grupo tem uma intenção. O que os colonizadores portugueses e depois o Estado brasileiro queria? Queria que esses índios saíssem do mato e começassem a trabalhar para eles. Tem um dos viajantes que fala que os indígenas precisam se tornar súditos produtivos do império. Como? Trabalhando para os brancos, basicamente. Então, o que o Estado quer? O que o Império Português e depois o Império Brasileiro querem? Através de religiosos, através de oficiais do exército, conversar com esses indígenas e tirar eles da mata para eles trabalharem para os colonizadores aqui da região. Eles iriam trabalhar em troca de se tornar católicos, então eles seriam cristianizados e eles se tornariam trabalhadores. Como que eles iam ser pagos? Os diretores dos índios, que era o oficial que ficava responsável pelos indígenas aqui, o mais famoso dele foi um francês, Guy Thomas Marliere, que era um desertor do exército de Napoleão. Ele pedia, tem as cartas, estão no Arquivo Público Mineiro, ele pedia para o governo de Minas ferramentas, varas de pesca, anzóis, roupas, redes, panos, ferramentas de metal para trocar com esses indígenas pelo trabalho deles. O outro grupo eram os colonos. Esses portugueses que vinham para cá, vinham bandos de portugueses aqui para o meio do mato, cortavam a floresta, atacavam os índios, matavam os índios, pegavam índios à força para trabalhar para eles como escravos, pegavam mulheres indígenas para eles, que eram estupradas e transformadas em suas esposas ou concubinas, e faziam isso ilegalmente, porém, como tudo no Brasil, tudo acontece ilegalmente. Foi assim que a nossa zona da mata foi ocupada. Bandos de portugueses armados vinham, atacavam os indígenas,
tomavam uma região para eles, derrubavam a mata, começavam a plantar. Caso eles fossem atacados pelos indígenas, eles pediam ajuda. Então tem esses dois grupos. E aí nós vamos ter dois grupos aqui na região de indígenas. Esses croados, que eram um grupo de croatos, né? Esses croados que já tinham aprendido a conviver com os portugueses. Então, às vezes, eles lutavam pelos portugueses em troca de armas, em troca de roupas, em troca de bebida. E, ao mesmo tempo, eles continuavam lutando contra os seus velhos inimigos, que eram os Puri, que eram inimigos deles desde sempre. E os Puri eram inimigos declarados dos portugueses. E Portugal e depois o Brasil estavam ainda tentando empurrar a colonização para a região da Zona da Mata, que a gente vai começar a chamar de Campos das Vertentes, mais para cima ali de Viçosa, Ponte Nova, Abre Campo. Eles ainda estavam tentando chegar naquela região. Entendi. E aí, beleza. Esses viajantes vinham aqui para o Brasil, né? Que era colônia de Portugal e que estava fechado por muito tempo. E a família real veio para cá e abriu o Brasil. Então, qualquer pessoa de fora podia vir para o Brasil, estudar o que tinha no Brasil. E os impérios europeus estavam muito interessados em saber que riquezas o Brasil tinha. Qual seria o lugar desse novo país que está aparecendo? Quem são essas pessoas? Quem são os povos do Brasil? Que riquezas eles têm? Esses viajantes europeus, alemães, russos, franceses, vieram para cá em várias ondas. Vai ter o Debré, o Spix e o Martius, o Barão de Langsdorff, o Johann Baptist Freire. Esse pessoal vem para cá e produz extensas obras. E nessas obras eles descrevem tanto a natureza, quanto as riquezas materiais e os povos que aqui viviam. E o que eles sempre falam dos indígenas que viviam aqui na Zona da Mata Central. E esse foi o objetivo do meu estudo. Eles sempre falam que os indígenas aqui são bêbados. Eles são brigões, eles são bêbados, eles são cachaceiros e eles estão sempre aprontando altas confusões. Essa imagem do indígena bêbado, eu já vi ela também em alguns filmes americanos. Isso era você sabe me dizer se isso é uma questão que aparecia em outros territórios que foram colonizados também? Sim, sim. Aqui no Brasil, a legislação que governou os indígenas por muito tempo foram as ordenações filipinas, de quando Portugal fez união com a Espanha, durante a União Ibérica. Essa legislação demorou a mudar. O que ela dizia? O Estado devia negociar com os indígenas na forma de escambo, mas esse escambo não deveria envolver álcool. E essa política foi adotada nos Estados Unidos também. Tem um filme muito bom que chama Jerônimo, uma lenda americana, que mostra como os Estados Unidos estavam isolando os indígenas de lá em reservas. E o álcool aparece como um problema. As comunidades indígenas que eram isoladas, que eram derrotadas, que eram combatidas, que eram forçadas, segregadas, o álcool acabava entrando. Porque era uma droga, era uma forma de você se afastar da realidade. Só que o que esses europeus não entendiam é que, sim, o álcool era um problema, mas na perspectiva contrária, a relação dos indígenas com o álcool não é igual à nossa relação com o álcool. Nós somos europeus. A gente tem uma série de estigmas, uma série de preconceitos em relação ao uso do álcool. Para a gente, a imagem da pessoa embriagada é uma imagem feia, é uma imagem de degradação moral, é um estigma. Eles falavam, os indígenas vão para o meio do mato e fazem festas, onde eles se embriagam e trocam suas esposas e brigam uns com os outros, e sabe, essa imagem do indígena que se recusa a ser colonizado pelos bondosos europeus e fica no mato bebendo. Quando essa imagem era apenas uma tentativa desses europeus de falar, olha como esses indígenas são bárbaros, olha como eles se recusam a se tornar pessoas decentes, sabe, trabalhadores leais do Império Brasileiro. Alguém tem que fazer alguma coisa.
esses indígenas estão bebendo, primeiro porque eles estão numa situação de vulnerabilidade, as suas sociedades estão sendo destruídas, os seus modos de vida estão sendo destruídos, mas muda o tipo de álcool que eles bebem, mas a relação deles com o álcool é outra. Então, tem um trecho de um relato de um barão russo, um diplomata russo, von Langsdorff, que passou aqui pela cidade. Ele foi na missa de domingo e viu que os indígenas estavam bêbados. O que vocês acham de um indígena aparecer bêbado na missa? Polêmico, pelo menos. É polêmico? É polêmico. Pode ser simplesmente que ele bebeu a noite inteira e apareceu na missa bêbado. Ou, na verdade, isso pode ser uma forma de resistência. Eu sou obrigado a ir na missa todo domingo, porque senão o pessoal vem aqui na aldeia e chama a nossa atenção, então eu vou bêbado. Por que não? Eu quis dizer polêmico na opinião do padre, né? Mas desse ponto de vista faz todo sentido. Sim. A grande questão é que não devia ser polêmico nem para o padre. O padre devia estar acostumado. Os indígenas eram forçados a ir à missa, ou eles não ganhavam as recompensas, né, mínimas que os colonizadores davam para eles, e eles iam bêbados. Olha só a negociação que está acontecendo. Eu tenho que ir na missa? Beleza, eu vou do jeito que eu quiser. São vários momentos desconexos que esses viajantes europeus que passaram aqui pela região descrevem. Os indígenas, eles bebem nessas festas que eles fazem e também aparecem embriagados na convivência. Então, tem indígenas que estão na rua bebendo, indígenas que estão na missa embriagados. Mas eles também criticam os colonizadores, os colonos portugueses e brasileiros que estão aqui. Por quê? Eles trocam os indígenas, em troca do trabalho deles, em troca da IPECA, trocam em cachaça, quando isso é proibido. Os indígenas sabem que é proibido, os colonos sabem que é proibido, mas eles trocam. E as autoridades não podem fazer nada, porque se eles caçarem confusão com os colonos reclamam com o governador, e aí o cara pode perder o carro. Então, os indígenas, eles aparecem em alguns momentos embriagados. Então, esses europeus vão lá onde os indígenas moram, na mata, nas fazendas onde eles trabalham, e vão lá ver os rituais, e eles descrevem esses rituais. Ao mesmo tempo, os que vão na cidade, não vão atrás dos indígenas na mata, eles veem os indígenas embriagados na cidade. Então, eles tinham contato com o álcool nos dois momentos, tanto na sua vida em comunidade, nas suas festas. O indígena trabalhava a semana inteira. No fim de semana, vamos juntar todo mundo, vamos fazer os nossos rituais ancestrais aqui, mesmo que o pessoal não goste, como forma de resistência. A gente bebe, a gente faz festa, a gente conta as nossas histórias. Quando os indígenas combatiam, né, quando eles atacavam alguma tribo vizinha, sendo pagos pelos portugueses, eles faziam essas festas. Às vezes eles comiam carne humana, tá? Traziam um braço, traziam uma perna, e isso está registrado. Eles bebiam e comiam carne humana em 1814, aqui na Zona da Mata. Mesmo tendo que ir na igreja, mesmo tendo que vestir roupa, mesmo com esse monte de português passando por aqui, eles ainda conseguiam fazer as mesmas festas, os mesmos rituais que os seus ancestrais faziam. E quando eles estavam na cidade, eles acabavam negociando com os colonos na forma de álcool, mesmo que fosse proibido. Mas se os padres ou se os oficiais reclamassem, e eles reclamavam, tem registro disso, eles podiam perder o cargo, porque as autoridades e os colonos estavam sempre em briga. Os colonos querendo trocar com os indígenas em forma de álcool, as autoridades mandando eles trocarem em forma de roupa, em troca de ferramenta, só que eles plantavam açúcar, então cachaça era de graça. Se tivesse que trocar em ferramenta, eles iam ter que comprar. Eu trabalho com uma perspectiva que chama análise crítica do discurso. Eu trabalhei no meu TCC e agora estou continuando. O que eu quis fazer? Pegar os relatos que esses viajantes europeus fizeram desses indígenas, juntar eles e comparar. Como que eles se referem a esses indígenas? Quais são os termos que eles usam?
O que esses termos, chamar o indígena de embriagado, de bêbado, de vadio, de arruaceiro, por que eles veem esses indígenas assim? Qual que é o objetivo deles nessa descrição dos indígenas? E qual que é a minha tese, qual que é a minha conclusão? Eles descrevem os indígenas assim porque eles não entendem qual que é a relação desses indígenas com o álcool. E faz sentido para eles falar que os indígenas são bêbados, falar que eles bebem o tempo todo, quando, na verdade, é um problema muito mais amplo, que eles não conseguem perceber, porque eles ficam, sei lá, 1, 2, 3 dias no máximo na região, mas é interessante que eles registrem isso para mostrar essa teia de relações que ocorre entre colonizadores, entre indígenas e entre as autoridades que estão colonizando aqui a região, e como o álcool está envolvido. O álcool, ele é um objeto social, ele é uma parte dessa sociedade, ele é parte dos rituais, parte dos eventos, ele é parte da história desses indígenas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem novas formas de álcool entrando. E os indígenas estão numa situação de vulnerabilidade. Esse álcool vai causar problemas. Mas os europeus juntam as duas coisas e simplesmente dizem: esses indígenas são bêbados, eles são selvagens, eles são arruaceiros, e por causa disso, eles precisam ser dominados e colonizados. Entendi, uma coisa bem autoritária, né? A colonização é uma coisa autoritária, e ela muda com o tempo. Se no início os portugueses vieram para cá dizendo que eles tinham que converter os indígenas, que eles queriam transformar os indígenas em cristãos, depois eles escravizam os indígenas. Aí tem uma mortandade em massa de milhões de indígenas por causa das guerras e por causa das doenças que os europeus trouxeram. Esses indígenas ficam mais difíceis de achar. A maioria das comunidades, das tribos, fogem para o interior, fogem para as matas. Os que não fogem começam a ser assentados, começam a aceitar esse modo de vida que os europeus impõem para eles. Mas não é uma aceitação 100%. Eles continuam resistindo, preservando a sua língua, preservando as suas tradições, preservando os seus ritos. Quando a gente pensa, o Brasil em 1814 é um Brasil que já é quase independente. O Brasil vira um país independente em 1822. Só que entre 1814 e 1824, aqui na zona da Mata Central, a gente ainda tem indígenas presentes que são membros essenciais desse processo de colonização. Eles não são vítimas. Ao mesmo tempo em que eles sofrem, eles também estão negociando. Eles não negociam esse álcool porque eles são alcoólatras ou porque eles são bêbados. Eles querem esse álcool. Porque para eles é uma coisa interessante. É uma das poucas coisas que os europeus têm que para eles tem algum valor. Tem europeus que se aproveitam disso e tem europeus que condenam isso, que são as autoridades. E do outro lado estão os colonizadores. São três grandes forças que estão lutando pelo controle dessa colonização. Mas os indígenas são uma peça central. E o álcool está presente em todas as análises que os europeus fazem deles. Bom, agora que eu já estendi o que eu tinha para falar, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Se tem alguma curiosidade que eu possa sanar? Sani? É aquela pergunta que você me fez. Você sabe me responder aonde que agora atualmente vive os indígenas que ficavam aqui, região igual mesmo que você falou, Juiz de Fora, Três Rios? Boa parte considerável desses indígenas morreu. Então, nas guerras, morreu de doenças, morreu combatendo esses colonos que entravam aqui nas matas. Acontecia também guerra biológica. Às vezes, esses indígenas recebiam dos colonizadores em troca dos seus serviços, em troca dessas ervas, em troca de qualquer coisa, roupas contaminadas com varíola, com sarampo, com vírus. Tá? Então, houve uma morte muito grande. Mas eles não foram exterminados simplesmente.
uma boa parte deles se integrou, simplesmente virou parte. Então, em Além Paraíba tem indígena? Tem. Quem são? As pessoas de Além Paraíba. Além Paraíba não é uma cidade norueguesa onde todo mundo é branco. Tem gente mais branca, tem gente mais próxima da herança africana e tem gente que é indígena. Tá? Em que nível? A um nível de ter algum ancestral, um bisavô, uma bisavó que era indígena e aí escolheu se esquecer que era indígena, sabe? A nossa comunidade, a nossa sociedade apaga o passado dos indígenas. Mas praticamente todo mundo no Brasil tem um ancestral indígena. Eu te falo isso porque a minha tataravó era indígena, por parte de pai. Sim. Não tinha pensado assim. De certa forma, todos nós somos indígenas. Os indígenas estão no nosso meio. Como que eles resistiram? Eles continuaram vivos. Continuaram trabalhando, continuaram se casando, continuaram tendo filhos. Eles tiveram que aceitar essa nova forma de vida, boa parte deles, e eles se tornaram nós. Eles estão no meio da gente. A gente só não sabe, porque a maioria dos seus descendentes não tem essa memória de o meu bisavô, a minha bisavó, meu tataravô, minha tataravó era indígena. A gente não tem essa memória. Existem indígenas que ainda preservam o seu modo de vida, a sua memória? Existem. Aqui perto de Viçosa, por exemplo, na região em volta de Viçosa ali, a gente tem ainda indígenas puri, que vivem em suas comunidades tradicionais. Tá? Não sei exatamente no restante da zona da Mata Mineira, não tenho um conhecimento muito profundo dessas comunidades, mas a gente ainda tem indígenas, tá? Alguns indígenas que vivem nas suas terras tradicionais, a gente tem quilombos também, aqui na zona da mata, tá? Que ainda resistem, e a gente tem indígenas que vivem no meio da gente e ainda se consideram indígenas, tá? E vieram para as nossas cidades estudar, trabalhar, constituir família, ainda são indígenas. A gente só não vê porque a nossa sociedade escolhe apagar eles. Mas eles são a gente, eles estão no meio da gente, eles têm as suas comunidades. A gente só não fala sobre eles. Enfim, obrigada. Perfeito. Então é isso. Sani, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pelo... Um abraço, te vejo semana que vem na aula. À distância da gente, não é aula presencial, não. E, Matheus, excelente participação. Espero que você possa voltar para falar sobre outros assuntos aí da história com a gente. Valeu mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição para projetos voltados para a educação, ainda mais para a educação do Estado, que a educação pública nossa que é tão sofrida, mas que tem a gente combatendo ainda por ela. Pois é. Apesar do Estado fazer as coisas do jeito que faz, a gente tenta dar nosso melhor aí, seja no município, seja no Estado, ou no nível federal também, as universidades públicas aí sendo precarizadas, mas a gente está aí. Bom, se você chegou aqui por causa do seu interesse de história e não conhece ou não precisa copiar, normalmente a gente se encontra para falar de filosofia e você pode encontrar nossos programas e interagir com a gente, sugerir pautas, sugerir pessoas, tanto no Twitter, no Instagram, no @nprecisacopiar e no Facebook, na nossa página Não Precisa Copiar. Além disso, tem um site, mas eu odeio o site, então eu não vou falar dele aqui. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do programa de história. Assim que possível, a gente vai lançar um de sociologia e começar aí de novo essa roda das humanidades aí e tentar ajudar vocês a navegar esses mares tumultuosos. Abraço!